Eu sou Georgia Maciel, aluna do quinto período de Medicina da PUC Minas, e junto com o meu grupo, composto pela Ana Letícia Esteves, André Gonçalves, Carolina Marcondes, Gabriela Duarte, Júlia Faciane e Renata Palperi, eu vou apresentar o trabalho de Terapêutica Médica 1, que consiste na terapêutica do coronavírus e da síndrome respiratória aguda grave com interferon beta. Contextualizando um pouco a respeito dos interferons, eles são proteínas secretadas por células, como células natural killer, glóbulos brancos, células epiteliais, fibroblastos, e eles vão ser secretados em resposta a algum patógeno, como bactérias, vírus, parasitas e células tumorais. Eles são ativos tanto na imunidade inata quanto na adaptativa, e podem ser classificados em três tipos: alfa, beta e gama. Hoje nós vamos abordar mais a fundo os interferons beta. Eles podem erradicar células ou vírus que predispõem ao câncer diretamente e indiretamente. Dessa forma, eles vão aprimorar a resposta imune. Como? Através de uma regulação positiva diante de uma apresentação de antígeno ou regulando genes que controlam a secreção de proteínas celulares. Os principais efeitos do interferon beta são na atividade antiviral, antitumoral e no efeito anti-inflamatório. Na atividade antiviral, eles vão agir logo no início da resposta do hospedeiro, e assim as células infectadas elas podem expressar e secretar interferon. O efeito antitumoral ele vai agir diretamente no ciclo celular, porque o interferon possui um efeito antiproliferativo e, além disso, ele vai induzir a apoptose nas células que estiverem alteradas. Já o efeito anti-inflamatório, ele vai agir indiretamente na resposta inflamatória. É o que acontece no caso de tratamento de esclerose múltipla. O interferon beta é usado principalmente no tratamento da esclerose múltipla. Mas vale lembrar que a esclerose múltipla ela não tem cura, então todos os seus tratamentos vão visar a redução de seus efeitos. Nesse caso, ele vai atuar com seu efeito anti-inflamatório, diminuindo a capacidade das células apresentadoras de antígeno de estimularem as células T. Vai controlar a liberação de citocinas, impedir a migração de células autoimunes ativadas e provocar a melhoria do sistema nervoso central danificado. A terapia com interferon beta vai resultar na redução do número de ataques, lesões cerebrais e recaídas em cerca de 30% dos pacientes recisivos com esclerose múltipla, e além disso vai diminuir a progressão da doença. Além do tratamento já citado, o interferon beta pode ser usado em outros casos, como no caso de encefalite por HIV-1, hepatite B e C, herpes zoster, herpes simples, citomegalovírus e tratamento de artrite reumatoide. Isso devido ao seu efeito anti-inflamatório, que é capaz de reduzir procitocinas, como o fator de necrose tumoral alfa e a interleucina 6. No tratamento da artrite reumatoide, o interferon beta vai atuar na remodelação óssea. A revista Science publicou um artigo em que o interferon beta se mostrou eficiente na terapia de saguis infectados com MERS, mas é um outro tipo de coronavírus que causou uma epidemia em 2012. Hoje em dia, ele está sendo testado para o tratamento de Covid-19, justamente por causa desse artigo, mas o uso dele está sendo testado em associação a outro medicamento, o ritonavir ou lopinavir. O único problema é que o interferon beta pode piorar a inflamação no pulmão do paciente, e isso agravaria o caso de síndrome respiratória. Em relação a algumas evidências do tratamento de Covid-19 pelo interferon beta, no dia 16 de março de 2020, a Universidade de Hong Kong publicou um artigo que constatava que os interferons do tipo 1, tanto o alfa-2b quanto o beta, poderiam ser benéficos no tratamento, devido à sua atividade antiviral. Atualmente, eles têm sido utilizados experimentalmente no tratamento da síndrome respiratória aguda grave, e alguns médicos chineses estão usando no tratamento de Covid-19. O artigo diz que o interferon é capaz de parar a cascata de citocina e prevenir a fibrose pulmonar. No entanto, essa janela de risco-benefício ela é muito estreita, porque, como já foi conversado, em estágios mais posteriores, ele pode agravar essa situação de inflamação. Também no dia 16 de março de 2020, a Universidade do Cairo publicou no Jornal de Pesquisa Avançada um artigo que abordava o uso de remdesivir combinado com a cloroquina ou com interferon beta. Com esse tratamento, foi possível bloquear a replicação do SARS-CoV-2 e os pacientes foram declarados recuperados clinicamente. Isso mostrou um impacto muito promissor no combate ao vírus. No dia 7 de abril de 2020,
A Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos, junto com o Departamento de Doenças Infecciosas e Tropicais do Hospital de Paris, analisou a influência do interferon como tratamento potencial para o Covid-19. Foi estudado o mecanismo de atuação das citocinas perante ao vírus e como os vírus reagem à ativação do interferon beta. Com isso, pôde-se concluir que o interferon beta-1 pode sim ser um tratamento seguro, fácil e eficaz para o tratamento de Covid-19, principalmente nos estágios iniciais da infecção. A revista Science publicou uma notícia falando que a OMS estava fazendo um ensaio clínico chamado de Solidarity sobre os 4 tratamentos mais promissores para o Covid-19, sendo um deles o interferon beta. O interferon está entre as primeiras citocinas que são secretadas diante de uma infecção viral. Elas são reconhecidas por receptores presentes na membrana celular de vários tipos de células, e geralmente seus efeitos colaterais estão relacionados a isso. Os efeitos colaterais do interferon beta-1A são reações do local de injeção, sintomas semelhantes à gripe que geralmente aparecem assim que a pessoa começa a usar o interferon, cefaleia, dor muscular, náusea, dor, febre, diarreia e infecções. Os sintomas causados por esses efeitos adversos podem ser tratados com analgésicos ou redutores de febre, mas geralmente eles acabam diminuindo ou até passando com o tempo. Outros efeitos colaterais do interferon beta podem ser dor no estômago, aumento das enzimas hepáticas, distúrbio sanguíneo, e isso inclui a queda das plaquetas e dos glóbulos, tanto vermelhos quanto brancos, convulsões, pensamentos suicidas, doença hepática e reações alérgicas graves. É importante ressaltar também que o interferon beta, depois de uma administração prolongada, ele se torna imunogênico em muitos pacientes. Provavelmente, essa resposta imunogênica começa pelo desenvolvimento de anticorpos de ligação, e isso vai resultar em alterações das propriedades farmacocinéticas e também anticorpos neutralizantes, que vão neutralizar a atividade biológica e diminuir a eficácia do interferon.